Se eu for a Nutri, eu vou passar fome? É mito, é mito. Porque assim, muitos pacientes, eles vêm ao consultório, né? E o engraçado é que eles não fazem as refeições todas completas. Muitos não tomam café da manhã, outros só almoçam e depois só jantam. Então, quando você arruma a dieta, teve até um paciente que foi bem interessante, que ele falou assim pra mim: poxa, eu faço 2 refeições por dia, eu estou com 160 quilos. Você está me colocando para comer o dia inteiro, eu não vou passar na porta. Aí eu achei isso bem interessante. Falei, não, porque o que acontece? É a fome acumulativa, que aí come em poucos horários, mas grandes volumes, né? Então a gente ensina o paciente a comer nos horários certos, os volumes adequados, e aí o paciente relata: caramba, eu não senti fome o dia inteiro. E às vezes eu como errado, passo um horário com bastante fome, chego em casa e eu quero comer de tudo um pouco. Então é mito, não vai passar fome não. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro. Aqui a gente descomplica a saúde e traz grandes especialistas, aproveitando para conhecer um pouco mais a nossa equipe, trazendo informação e segurança para a sua saúde. Hoje eu tenho o grande prazer de reencontrar minha amiga Jaqueline. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. 20 anos juntos, isso a gente não anos. conta muito, mas tem 20 anos que a gente começou com essa jornada Verdade. de ajudar e entender e crescer com o tratamento da obesidade. Sim, exato. Prazer enorme contar com você todos esses anos. Já passamos por poucas e boas, já vimos muita coisa mudar. Verdade. Começamos das épocas das palestras presenciais, Sim. passamos pelas palestras online, na época da pandemia, e hoje a gente está aqui, conversando um pouquinho e tentando fazer chegar uma mensagem de um preparo melhor para todo o tratamento da obesidade. Verdade. Então, Jaque, hoje eu queria combinar com você de conversar um pouquinho sobre a nutrição. O papel da nutrição no tratamento, na verdade na prevenção e no tratamento da obesidade, no primeiro momento. É fundamental que a gente tenha uma equipe multidisciplinar coesa, uma equipe que consiga entender o modo como a gente conduz, o modo como a gente entende o tratamento da obesidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e a sua chegada na equipe. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar nesse tempo todo, como é que era no começo e o que você aprendeu trabalhando nessa equipe esse tempo todo? Sim, né? Foram 20 anos, né? Esse ano faz 20 anos, né? Desse trabalho. Então, no início, a gente eram poucos pacientes, né? A gente começou muito no início, na época que a bariátrica não era tão difundida, né? A gente tinha uns pacientes que eram muito temerosos, porque não tinham tantas pessoas de referência. Hoje em dia, a bariátrica, a gente pode ver que o vizinho fez, a mãe fez, o pai fez, então é algo que é mais comum. Então a gente começou com as palestras naquela época, né, que era 6, virou 12, 20, 30, teve época do auditório bater 60 na nossa listagem, teve uma vez que bateu, que eu lembro, quase 80, não cabia mais gente ali dentro, e pessoas em pé, e a gente arrumando cadeira. Então, e era bastante bacana naquela época, porque a gente estava muito próximo do paciente. E a gente tirava todas aquelas dúvidas do pré-operatório, o paciente se sentia, né, mais acolhido. Então, todas essas referências nós tivemos nesse período, né, em que passamos de 20 anos. E hoje toda a estrutura mudou, né? Então, tudo que a gente está fazendo hoje na verdade, está resgatando aquilo que a gente tinha no passado das palestras, só que de uma forma, né, nova, que hoje em dia, né, a gente tem a tecnologia para até alcançar outras pessoas. E é o que a gente estava conversando anteriormente. Faz muita falta, né, para falar do paciente do pré-operatório, do pós-operatório, eles entenderem como é que funciona. Esse pré-operatório que é tão difícil, né, porque é mudança do estilo de vida. Não tem como ser diferente. Não dá para você chegar a um ponto, né, de mudança se você não mudar a sua trajetória. Então, o básico disso tudo é saber que não tem como a gente pegar toda aquela estrutura que tinha no passado, tudo aquilo que a gente fazia de errado, só mudar naquele momento do preparo cirúrgico
e depois que fizer a cirurgia, depois que desenvolver todo aquele pós que os pacientes têm medo, né? Aí faz tudo corretamente para não ter intercorrência, recuperar todo aquele hábito errado do passado. E aí o que acontece com aquele paciente? Ele se frustra, porque ele não teve a mudança do estilo de vida. Então, essa questão de pré e pós-operatório são dois marcos, né, que eu pude perceber ao longo da nossa trajetória e que faz muita diferença. O paciente que se empenha no pré-operatório, o paciente que chega e se dedica de fato, e aquele que compra a nossa ideia, é sucesso total no pós-operatório. Isso daí é fato, a gente tem pacientes antigos, temos o Walter, temos outros pacientes muito antigos, que a gente vê que eles realmente mudaram. A cabeça mudou, que é uma ligação muito forte da nutrição com a psicologia, que não adianta, porque eu dou o caminho das pedras. Mas se o paciente ele não tiver com a sua estrutura emocional muito bem alinhada, ele começa a vacilar. Como eu já tive casos de pacientes de não conseguir fazer a dieta porque estava com o emocional muito abalado e acaba descontando na comida. Então isso tudo, por isso que existe uma equipe toda envolvida para acolhimento e para justamente dar certo. Então nesse pré-operatório, desses 20 anos, o pós-operatório, toda essa estrutura, ela não tem como ela não ser a base fiel para o paciente. Quando a gente tem todo esse alinhamento, simplesmente no final a gente tem pacientes que vão emagrecer com a cirurgia, vão conseguir se manter magros com saúde e a gente tem aquela felicidade de ver a diferença. O paciente entrando no consultório daquele jeito, triste, cabeça baixa, cheio de frustração, cheio de problemas, aí depois, que é uma época, você até falou para mim, nossa, é muito diferente trabalhar com bariátrica e paciente oncológico. Bariátrica é uma satisfação, porque você vê o paciente com todos aqueles problemas e chega no pós-operatório que ele emagrece, ganha anos de vida, saúde, consegue, né, se realizar. É uma outra vida, é uma outra pessoa, às vezes a gente nem reconhece. Tem paciente que eu só reconheço pela voz, que fica tão diferente, muda tanto, que a gente fala assim, gente, é aquele paciente. Então, assim, que eu tenho para dizer, desses 20 anos, que está sendo muito gratificante, né? A gente está mudando vidas, né? Literalmente, a gente muda vidas. A bariátrica, ela veio para fazer o paciente que estava frustrado, que já não sabia mais o que fazer, conseguir conquistar o sonho de estar magro, com saúde e conseguir, né? Fazer essa manutenção da bariátrica com a equipe e ter o sucesso para a vida toda. É bem interessante, né, essa ideia da bariátrica modificando vidas. Sim. Mas às vezes a bariátrica também salva vidas, assim como a cirurgia oncológica. A diferença básica que você pensar no câncer como um diagnóstico, exato, às vezes você faz uma cirurgia oncológica que você sabe que o paciente vai ficar curado do câncer. Sim. Dependendo do estadiamento. E às vezes você faz uma bariátrica que você fala, nossa, essa doença é muito séria. Exato. Essa doença pode recidivar. Sim. Porque a gente entende a obesidade como uma doença crônica. Sim. E uma doença muito séria e que tem que ser tratada com a mesma seriedade. E graças a Deus, nesses 20 anos, a gente viu também muita coisa mudando. A gente olha para trás de uma maneira bem nostálgica do que era, como a gente fazia. Assim, no começo da bariátrica. Era cirurgia aberta. Não era tão começo assim, mas ainda era cirurgia aberta. A gente passou por vários tipos, dreno, internações mais longas, internações CTI. A coisa foi indo, até o dia, o cenário atual, que a gente tem não só a cirurgia muito bem sedimentada, técnicas muito bem sedimentadas, mas também outras opções para tratamento da obesidade. E que aí, dentro de um grupo, a gente tem que entender o avanço da ciência e da tecnologia de uma maneira muito bem-vinda. É lógico e evidente que as medicações vieram para ajudar a pessoa que sofre de obesidade. Exatamente. E é nisso que eu queria tocar um pouquinho com você também. Antes da questão da medicação, antes da questão da cirurgia, antes de se pensar num passo adiante, existe a questão das escolhas alimentares. A escolha alimentar é fundamental. E nós sabemos que não é fácil. O dia a dia, a correria, às vezes a pessoa come no trabalho, ou enfim, o lanche que ela está fazendo, a gente vê a preocupação do governo com relação ao aumento da obesidade, e aliás não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Sim. A questão da merenda escolar,
procurando uma merenda mais saudável. Você hoje chega num colégio, você não pode mais comprar um cheeseburger com gordura, um misto quente, porque tem presunto condimentado. Exato. Mudou tudo. Mudou. E essa preocupação de enxergar a obesidade como um problema de saúde. E a atenção primária, o papel da nutrição na atenção primária é fundamental. Sim. Fundamental. Sim. Então, a gente consegue perceber no preparo pré-operatório, quando o paciente faz todo o preparo dentro da equipe e um paciente que vem para a transição alimentar, tendo feito um preparo e sem uma perda de peso adequada no pré-operatório. São as escolhas alimentares. O paciente que consegue perceber a importância da escolha alimentar e trocar essa escolha antes de uma bariátrica, ele vai ter um resultado melhor. Sim, sim, com certeza. Então, quando é feito na equipe, a gente se sente mais confortável, porque a gente entende o paciente, a gente já sabe as dificuldades e a gente vai trabalhando aquilo ali no paciente para o pós-operatório. Então, é muito mais confortável para o paciente e para a equipe, porque no pós-operatório a gente já conhece aquele paciente como trabalhar. Quem não fez na equipe, realmente a gente não tem como prever como é que vai ser, a gente não fez o tratamento, a gente não sabe, né, como é que o paciente está, então é uma incógnita o pós-operatório. E aí a gente tenta ajudar da melhor forma possível no pós, mas a gente sabe que quem faz na equipe é muito melhor, no sentido da pessoa se sentir mais segura, mais tranquila, e é algo que a gente vê uma diferença assim grande, como eu falei, porque o paciente ele vai fazer uma dieta de preparo cirúrgico, né? Então a gente foca muito nisso, tudo aquilo que ele vai passar no pós-operatório, a sua dieta líquida, a sua dieta pastosa, o que eu preciso me alinhar para que esse pós-operatório funcione, o que eu preciso mudar, qual é a minha estrutura, e a gente vai alinhar, porque, por exemplo, tem pacientes que são enfermeiros, que fazem plantão, a gente tem que alinhar esse paciente. São pacientes que às vezes têm uma alimentação totalmente errada e simplesmente de dia dorme e trabalha de madrugada. Então todos esses cenários a gente tem que ajustar para que se torne viável pós-operatório, porque a bariátrica ela vai emagrecer, o problema é manter-se magro, porque o que depende do cirurgião, como eu falava nas palestras, é o mais fácil, só depende de você. Você vai lá, faz a sua parte e quando o paciente vai para casa? Aí, quando ele vai para casa, é tudo aquilo que ele absorveu do pré-operatório, é tudo aquilo que ele desenvolveu, que ele entendeu e que ele vai colocar em prática. Então, quando existe esse alinhamento com a equipe, que é algo que eu falo sempre para os pacientes, aproveita a psicóloga e fala tudo, não esconda nada. Ela está ali para te ajudar, ela está ali para desvendar várias questões que estão impedindo que você mantenha uma dieta adequada. Então, quando o paciente ele entende isso, que ele começa a se abrir, porque muitas das vezes eles me pegam para a psicóloga também, falam várias questões, a gente fica ali um tempo conversando, porque tem casos de paciente que às vezes eu começo a falar com eles, e aí, conseguiu fazer a dieta? Como é que foi? O paciente começa a chorar. Aí eu tenho que parar, ouvir o que está acontecendo, aí o paciente fala, não, é porque eu não consegui, porque aconteceu isso, isso, isso na minha vida. Então, eu não consegui fazer dieta, eu deprimi, eu isso, eu aquilo. Então, aí a gente tem que parar para ouvir o paciente. Muitas vezes eu sinalizo a psicóloga, olha, o paciente tal, descompensou emocionalmente, ela anota, e aí a gente já vai fazer uma ligação. A mesma coisa os pacientes que estão com ela, que estão com dificuldade nutricional, eles fazem uma relação comigo para eu poder entender. Aí ela, olha, o paciente tal não está muito legal na alimentação e tudo, que às vezes fica com vergonha de falar para mim. E lá ali eu vou tentar na consulta puxar daquele paciente, como é que foi, deixar ele mais confortável para conseguir alinhar. Então isso tudo a gente só consegue como? Em equipe. É uma família. Equipe é uma família. E que eu falo para os pacientes, a gente está aqui para acolher, a gente está aqui para vocês falarem todas as dificuldades, porque são 20 anos, a gente já viu de tudo que possa imaginar. Então todos esses cenários a gente consegue encaixar e consegue alinhar esse paciente e deixar com que ele fique confortável e tenha um bom resultado. O mais importante é, nesse alinhamento nutricionista e psicólogo, vou de novo por causa do barulho. Vai. O mais importante é, nesse alinhamento nutricionista, psicólogo, cirurgião e endócrino, nesse alinhamento da equipe, Sim. A percepção do momento, do melhor momento para a cirurgia. Por incrível que pareça, a gente consegue medir um pouquinho esse melhor momento, que é a perda de peso no pré-operatório. Sim. E a gente pode entender que isso é um parâmetro que a gente pode utilizar. Sim. Escolhas
adequadas significa que ele vai perder algum peso. E também não é aquela questão, eu vou ficar com medo porque se eu perder muito peso não vou mais ter indicação de cirurgia. Sim. Não é assim que funciona. Exato. Ele precisa entender que a segurança do procedimento independe da quantidade de peso que ele vai perder ou não. Por outro lado, se você parar e lembrar, talvez você consiga lembrar até dos nomes. 2 pacientes que durante o processo de pré-operatório conseguiram, através de escolhas adequadas, com apoio psicológico e nutricional e endócrino, eventualmente com medicação, perder peso e entender que naquele momento a cirurgia deixou de fazer tanto sentido. Sim, com certeza, com certeza. E isso é um motivo de orgulho muito grande, porque significa que o nosso trabalho foi bem feito também. Exatamente. Não se trata de uma cirurgia mais ou menos, se trata de você entender a obesidade como ela é e oferecer opções de tratamento diferentes que a pessoa vai perceber isso. Sim. Lembra? Você consegue lembrar? Tem, acho que o nome dele... É para falar dele. O nome? Não precisa falar o nome, mas lembro. Na verdade, a gente lembra, foram poucos. Eu lembro de um, foram 90 quilos que ele perdeu. 90 quilos. Foram 90 quilos. Eu sei que são poucos. São poucos. E ele teve reganho. Ele me procurou depois. O mais interessante disso tudo é a gente perceber que a gente torce genuinamente, a gente torce por cada pessoa que confia na gente. Sim. E a gente procura o melhor caminho para eles. Sim. O caminho é discutido, as decisões são tomadas, a gente não influencia na decisão. Sim. Até um certo ponto, ninguém convence ninguém a operar, deixar de operar, não é isso, mas é importante que eles entendam que a vitória deles é a nossa vitória, não importa qual seja o caminho que ele tenha optado por fazer isso. Exatamente. E uma outra coisa importante a pessoa que ganha peso durante um período de pré-operatório. Como é que você enxerga isso e como é que você sinaliza isso para o restante da equipe? O paciente, essa questão do peso é algo bem interessante, porque o paciente chega para mim e fala, quanto que eu preciso perder para poder operar? E isso já joga uma ansiedade em cima do paciente. Eu falo o seguinte, paciente, você não tem que se ligar a números, porque desde o momento que eu falo, você tem que perder 5 quilos, aquela pessoa vai ficar com aquele número 5 na cabeça, ela vai gerar uma ansiedade, essa ansiedade vai fazer ela comer, aí ela vai se frustrar, ela vai lembrar de novo que tem que perder 5 quilos, ela vai se frustrar de novo e ela vai comer e fica um ciclo vicioso. Isso eu já observei nos pacientes. Então o que eu falo para eles? Você tem que perder peso. Perda de peso é consequência do tratamento. Agora não tem como manter o peso ou ganhar o peso. Aí é um sinalizador que alguma coisa está errada. É um sinalizador que não deu para fazer a dieta, ou a pessoa, é até interessante, a pessoa faz a minha dieta e a dela junto, ainda tem não, eu fiz a dieta, mas ela fez a dela também, entendeu? Então, isso é algo que agrega caloria. Então, às vezes, você tem que desmiuçar e falar, você fez a dieta? Fiz. E o que além você fez da dieta? Aí você começa a descobrir. Não, eu belisquei, final de semana eu saí, e assim você vai desvendando as questões. E ganhando peso, se eu vejo que é da parte emocional, aí eu sinalizo para psicólogo, falo, olha, tá descompensado ou descompensada, vai ter que rever isso aqui, porque não tá conseguindo fazer a dieta, ou se, como já teve casos, o paciente está com muita ansiedade, precisa de uma medicação, algo, fala, olha, quando for no Dr. Paulo, fala com ele, vê para estabilizar o seu quadro, o que está acontecendo. Ou no exame, dá uma descompensação hormonal, vê com o endócrino nessa descompensação, o que está acontecendo. Então, por isso que o ganho de peso sinaliza realmente alguma coisa saiu fora do lugar. E a gente vai ter que olhar qual profissional que a gente vai ter que direcionar e ter essa sensibilidade para saber, é o cirurgião, é o endócrino, é o psicólogo? Ou sou eu mesmo que eu vou ter que enfatizar mais, eu vou ter que pegar mais no pé, né? Porque às vezes eles falam, né? Ela é muito durona, né? Até hoje eu sou a durona. Mas é aquela questão. Se a gente... a vida, ela já trouxe muita facilidade. Foi a facilidade da vida que trouxe a obesidade para o paciente. Tudo muito fácil, tudo sem regra. Se não tiver uma pessoa ali para pontuar, para torcer por aquela pessoa, abrir os olhos, dizer esse não é o caminho, é por aqui, pegar na mão e andar, a pessoa vai retroceder. Não tem um personal na academia que faz toda a diferença quando você está sozinho na academia? O nutricionista é a mesma coisa, é um personal diet, digamos assim. Porque a gente está ali dizendo, não,
vai por esse caminho, aqui não. Eu tenho pacientes que estão comigo, ontem mesmo acho que são 2 anos consecutivos, e não quer largar o atendimento. Fala, não, que com você eu consigo me manter, eu me sinto segura, porque eu tenho que, todo mês, eu tenho que dizer para você que eu fiz, eu tenho que mostrar resultado, aí eu não engordo, e eu fico tranquila. Não tem problema, tá tudo bem. O importante, o que funciona para você? É aquele atendimento todo mês que vai realmente te deixar equilibrada, tá favorável? Ou simplesmente, porque tem um momento que eu começo a deixar a criança andar. Depois que bate a meta e que o paciente que eu vejo que está bem equilibrado, eu vou espaçando as consultas. Falei, olha, eu vou tirar uma rodinha da bicicleta. Vai lá, mas qualquer coisa que acontecer, pode marcar antes, que às vezes a pessoa tem algum problema na família ou de trabalho que desestruturou e tem que recompor a dieta de novo. Pode acontecer. Não tenta sozinho se não conseguir. Marca que a gente vai reestruturar. Então, tudo isso, tanto pré quanto pós-operatório, ganhou peso, alguma coisa saiu fora do lugar. E aí a gente tem que ordenar. É dieta? É algum medicamento que está faltando? É a parte emocional? E aí a gente direciona. Voltando à questão do pré-operatório, especificamente do pré-operatório, quanto tempo você acha que é importante para a pessoa? Porque ninguém opera com pressa. Sim. É óbvio que a perda de peso é um fator que a gente consegue medir. Sim. E muitas vezes eu converso com eles no consultório, olha, às vezes doutor, é que eu pesava tanto, mas eu engordei tanto, aí eu perdi tanto, mas na balança do consultório o peso está maior do que o inicial. Sim. E aí você fala, olha, o que importa para a gente é a mesma balança que você pesou aqui no consultório. Exatamente. É um parâmetro que a gente tem. A gente tem que ter alguma forma de comparação. Quanto tempo eles conseguem te dar um retorno de uma maneira objetiva? Você acha que em 30 dias eles já conseguem, em um mês eles já conseguem, ou é necessário um pouquinho mais de tempo para que isso... Para ir para uma cirurgia? Para ir para uma cirurgia. Olha, da experiência que nós temos de 20 anos, antigamente demorava 3 meses para liberar. Era uma consulta por mês, né? Então, assim, de hoje é quinzenal, é 1 mês e meio. Vamos colocar assim que o paciente está preparado. Então, existem grupos que eu vejo que precisam desses 3 meses. Existem grupos que 1 mês e meio, ok. Mas é aquela situação que a gente sempre fala para o paciente. Ninguém engordou da noite para o dia. Foram vários eventos ao longo da vida que fez a pessoa chegar naquele ponto. Então, geralmente a pessoa que quer operar muito rápido é aquele que tem que demorar mais. Infelizmente, essa conta sempre bate. Então, aquele que está com pressa, aquele que quer operar para ontem, que acha que sabe tudo, que está tudo certo, eu já fechei na minha cabeça que eu vou fazer, é a pessoa que tem que ficar mais tempo. Ela está muito ansiosa, ela está muito querendo, desenvolver tudo muito rápido porque ela acha que já está tudo pronto. Só que não é assim, por causa do emocional, por tudo que ela vai ter que aprender. Uma coisa é a pessoa fez dietas a vida inteira, então ela acha, eu percebo isso, que por ter feito dieta uma vida inteira é só mais uma dieta de pré-operatório, eu não preciso. Uma dieta, eu já fiz tantas, só que é uma dieta focada para a cirurgia. Né? E não, é diferente, é como você falou. Uma coisa é um tratamento para emagrecer, a outra coisa é uma dieta que foca na cirurgia. Exatamente. E isso também quebra um pouquinho a expectativa de perder muito peso no pré-operatório, porque não é isso que a gente está procurando. O que a gente quer é realmente uma dieta que prepare ela para um outro momento do tratamento dela. Sim. E com relação ao paciente que ganhou peso no pré-operatório, em que momento ele vai virar a chavezinha dele e vai dizer, olha, a sua cirurgia, o seu tratamento agora, que ia progredir, ele vai precisar ser postergado. Você precisa de um pouquinho mais de ajuda nesse momento. Eles conseguem perceber isso às vezes. O que acontece? Por esses 20 anos a gente entender como é que funciona um pouco a dinâmica, já na primeira consulta, quando eu passo a dieta, eu já informo para o paciente. Se você for muito bem, a gente tem lá 3 consultas e você vai ser direcionado para a cirurgia. Caso isso não aconteça, se você não se dedicar, se você não fizer como deveria de fazer, a gente só vai encaminhar você para a cirurgia com segurança. Então, a gente vai ter que demorar mais um pouquinho. Então, já é avisado desde o início, para ele ter uma responsabilidade, para saber que não
como se estivesse batendo ponto, que a gente falava antigamente. Vai para consulta, bate o ponto. Vai para consulta, bate o ponto e sem resultado. Não é assim, porque o resultado é que vai dizer se o paciente está alinhado ou não para estar nesse pós-operatório. E é nossa responsabilidade um pós-operatório adequado. Então a gente se esforça ao máximo nesse pré-operatório para fazer esse alinhamento e às vezes eu falando na primeira consulta, chega na segunda consulta e o paciente ganha peso. E aí a gente tem que falar, olha, a gente vai ter que rever isso aqui, aí a gente tem que conversar, o que está acontecendo, o que houve para você ganhar peso, você saiu fora, o que está acontecendo, para poder sanar aquele problema e aí sim ir para a última consulta. Porque a última consulta já é uma consulta assim, que a gente está finalizando, já vai passar dieta líquida, né, já vai estar com acompanhante. E nessa última consulta, a importância da família indo junto com o paciente e tirando as dúvidas, porque é fundamental que o paciente opere sem ter dúvida. Sim, exatamente. E a gente libera essa dieta líquida justamente antes da cirurgia, bem antes, para quê? Para ter tempo do paciente comprar tudo que é preciso, né? Isso é muito importante. O paciente conseguir tirar suas dúvidas. E no decorrer do processo, às vezes a pessoa vai comprando, as dúvidas aparecem. Na hora do preparo, as dúvidas aparecem. E aí a gente se coloca à disposição. E aí a gente vai ali respondendo, vendo o que está acontecendo. Tá ok? Não está? Então isso traz uma tranquilidade. Não é aquela questão de teve alta, tá aqui sua dieta líquida. Aí, como é que desenvolve isso indo para casa fazendo tudo ao mesmo tempo? Então, a gente tem essa preocupação também de, no pré-operatório, trazer tranquilidade e paz para o paciente, porque já tem todo um trâmite, várias consultas, exames que tem que fazer, as várias questões que ele tem que administrar da vida, de trabalho, para poder tudo se encaixar. Então, a gente tenta facilitar ao máximo, até nas questões mesmo da dieta. E isso faz, com certeza, que o paciente consiga desenvolver melhor e com mais tranquilidade. Já que agora eu vou fazer para você umas perguntas que são mitos. Eu queria que você dissesse para a gente se isso é mito ou se isso é verdade, tá bom? A primeira delas é, se eu for a Nutri, eu vou passar fome? É mito, é mito. Porque assim, muitos pacientes, eles vêm ao consultório, né? E o engraçado é que eles não fazem as refeições todas completas. Muitos não tomam café da manhã, outros só almoçam e depois só jantam. Então, quando você arruma a dieta, teve até um paciente que foi bem interessante, que ele falou assim pra mim, poxa, eu faço 2 refeições por dia, eu estou com 160 quilos. Você está me colocando para comer o dia inteiro, eu não vou passar na porta. Aí eu achei isso bem interessante. Falei, não, porque o que acontece? É a fome acumulativa, que aí come em poucos horários, mas grandes volumes. Né? Então a gente ensina o paciente a comer nos horários certos, os volumes adequados, e aí o paciente relata, caramba, eu não senti fome o dia inteiro. E às vezes eu como errado, passo um horário com bastante fome, chego em casa e eu quero comer de tudo um pouco. Então é mito, não vai passar fome não. Outra perguntinha aqui interessante é dessa. Se eu fizer a bariátrica, a minha comida vai ser cara? Isso daí também é um mito, né? Porque a gente pode articular a dieta de acordo com o paciente, né? A realidade do paciente. Então, dietas tem várias, né? Então, a gente tenta fazer aquela que se encaixa à realidade do paciente, que vai funcionar. E também a questão do gosto alimentar. Porque quando a gente conversa de início, a gente vai vendo o que é importante, qual é a sua rotina. E dali a gente vai tentando encaixar e fazendo de uma forma bem simples para também não impactar com o resto do dia. Porque é muito complicado um paciente que tem que parar a vida para fazer a dieta. Aí ele não faz. Ou tem que botar um orçamento muito fora e não faz. Você me lembrou uma questão bem legal. Teve uma paciente que ela tomava vários medicamentos. Eram uns R$600 que ela gastava de medicamento no pré-operatório. E ela falou assim pra mim, olha, se eu fizer a bariátrica, será que eu paro de tomar esses remédios? Aí eu falei assim, olha só, você provavelmente vai parar com essa maioria aí desses remédios, né? E o que você vai fazer? Você vai operar. Conforme você for parando com esses medicamentos, você vai pegando e botando na poupança. Porque em 1 ano de cirurgia, você vai fazer um cruzeiro magro e vai bater foto e vai me mandar. E dito e feito. E ela fez.
Ela foi guardando dinheiro, tudo que ela economizou dos remédios, foi botando na poupança. Em um ano, ela magra, ela foi e fez o cruzeiro. E mandou as fotos pra mim e falou aqui, o dinheiro que era de remédio, agora pra mim... Virou um prazer. Virou um prazer, entendeu? E disso da dieta, a gente também já tive pacientes que fizeram conta daquilo tudo que gastava durante o mês. Gastava dinheiro com o salgadinho lá do ônibus, com a pipoca no meio do caminho, com o refrigerante que não precisava, porque muita gente fala assim, eu tenho que pagar nutricionista e eu tenho que fazer dieta. Não vai caber no meu orçamento. Aí ele fez uma planilha e anotou tudo que ele gastava, que ele nem percebia. E ele levou no consultório e me mostrou, olha quanto que eu gastava. Olha quanto que ficou a minha dieta e a consulta com você, ainda sobra dinheiro. Então, o que acontece? A pessoa, ela não tem noção do que ela gasta, é o de pouquinho em pouquinho, fechando naqueles 30 dias, que aí você vai ver, gente, olha o quanto eu gastei sem perceber, e eu podia estar com um profissional, eu podia estar sendo bem assistido e ainda economizando. E tem uma outra aqui, olha só, gordura faz mal para a saúde? Olha, depende da gordura, né? Depende da gordura, né? Se é uma gordura boa, se é uma gordura ruim. Gordura, ela tem uma caloria alta, isso a gente sabe. Mesmo a gordura boa, ela tem que ter um certo controle. E a gordura ruim, né? Como a gente estava conversando, até o governo ele já está, né? Dando um olhar diferente para isso, para ajudar a população. Então, nesse aspecto, a gente vê que a gordura em excesso, a gordura saturada, a gordura da fritura, tudo isso vai impactar no ganho de peso. Isso aí é fato. E tem a gordura boa que não é porque ela é boa que você vai comer discriminadamente, porque também vai te engordar. Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Tudo é equilíbrio da mente, do corpo, medicação, suplemento, dieta. Quando você encontra esse equilíbrio, você consegue bem. Jaque, a gente está chegando no final, eu queria que agora você desse uma dica, um conselho para uma pessoa que vai estar chegando no seu consultório a primeira vez, uma pessoa que sofre com o diagnóstico de obesidade e já tem toda uma vida aí de tentativas, frustrações com relação a esse tratamento. O que você diria para ele no seu primeiro atendimento? Em primeiro lugar, né, quando o paciente chega, ele tem que entender o que é a obesidade, né? O que isso impacta na vida desse paciente. Ouvir o histórico dele, né? Tudo que ele fez, o que ele desenvolveu ao longo desse período, porque a obesidade não é da noite para o dia. Existe um histórico, né? E às vezes um histórico familiar também por detrás disso tudo. E de acordo conforme o paciente vai relatando, a gente vai alinhando o tratamento e a gente vai direcionando para qual seria o mais importante, né? É medicamentoso, né? Associado à dieta, é a cirurgia. Então existem várias linhas de tratamento. Uma única, né? Ela não vai resolver de fato. Ela tem que estar associada a outras linhas de tratamento de acordo com cada paciente. Então a dica que eu dou é: tem que se tratar. Não pode deixar a obesidade ela ser tida como algo comum, que não precisa ser tratado, né, que pode se levar uma vida, né, com a obesidade e não querer se tratar, achar que é normal. Não é normal, tem que ter tratamento para ter longevidade, para a pessoa ter saúde, né, e tem muitos pacientes que vêm até mim que querem engravidar, né, tem vários aspectos, né, que a obesidade atrapalha, então, e é incapacitante também ao longo do tempo, são vários problemas que podem desenvolver, articulares, né, problemas para dormir, então isso tudo vai associando. Então, o que eu tenho para dizer é que tem obesidade, tem que tratar, tem que procurar uma equipe para conseguir chegar no objetivo. Muito bem. Jaque, queria agradecer muito a sua presença. Obrigada. Aqui, foi ótimo, são 20 anos juntos, eu espero que sejam mais 20 pela frente, 20. mais 20 de desafios. Isso aí. E o nosso encontro de hoje vai ficando por aqui. Para você que assistiu o vídeo até agora, compartilhe, curta, se inscreva no canal para que a gente possa atingir a maior quantidade de pessoas sobre um assunto tão relevante quanto a saúde. Até o nosso próximo episódio.